paz do Senhor. Eu tenho uma mensagem do trono de Deus para as vossas vidas que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. O que eu aprendo com isso aqui, irmão? Com essa mensagem da parte do Senhor, essa mensagem poderosa que está em Gênesis. A palavra diz que Abraão, ele sai do meio da sua parentela e ele toma uma direção, ele sai da terra dele, ele sai da casa dos pais dele, ele toma uma direção ao qual o Senhor diz: olha, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ele toma esse caminho, ele chega num lugar chamado Carvalho de Moré, ou os Carvalhais de Moré, num lugar sagrado. E ele chegando ali, Deus aparece para ele. E Deus faz uma promessa a Abraão. Ele diz: Abraão, eu darei esta terra para a tua descendência. E a palavra diz que ali, Abraão, ele edifica um altar ao Senhor. Ele edifica um lugar de adoração a Deus. E ele adora a Deus dizendo: edifiquei um altar, porque aqui neste lugar o Senhor apareceu a mim. E a palavra diz que ele segue em frente, rumo às colinas a leste de Betel. E quando ele chega neste lugar, ele arma um acampamento, tendo neste acampamento dois caminhos. Um que era Betel a oeste e outro Ai a leste. E a palavra diz que ali ele também edificou um altar ao Senhor. Vamos entender. A palavra diz que Betel era um dos lugares. Betel significa a casa de Deus, representa a vontade de Deus, aquele que está na direção de Deus. E Ai, vamos lembrar lá de Josué, quando Deus destina Ai a destruição. Quando o Senhor, nosso Deus, diz a Josué: destrua Ai completamente. E a palavra diz que Josué, quando vai cumprir a vontade de Deus, ele estende a sua lança, dando ordem para o exército de Israel destruir Ai. E a sua lança não baixou até que Ai estivesse totalmente destruída, até que Ai fosse um monte de escombros. E a palavra diz mais. A palavra diz ainda que o nosso Senhor Jesus, quando ele exerce juízo, quando ele começa a chamar os fariseus, ele exerce juízo sobre os fariseus, ele diz: ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, ai. Essa alusão que Jesus está fazendo, ele está falando sobre o caminho que aqueles homens estavam tomando, que era um caminho de destruição. Ele está fazendo uma alusão à cidade de Ai, que foi totalmente destruída. Ou seja, ele está falando: vocês estão escolhendo um caminho que é o caminho da destruição. E entenda uma coisa: o caminho que você escolhe, você vai chegar naquele destino. Você escolhe o caminho e você sabe o destino que você vai chegar. E o Senhor, ele deixa bem claro isso quando ele diz assim: olha, eis que ponho diante de ti dois caminhos. Ele usa o profeta para falar isso. E ele diz: ó, ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição. E ele sempre nos dá a resposta. Ele diz: ó, escolha o caminho da vida para que tudo te vá bem. Nós andamos e sempre estaremos, nos encontraremos nesse lugar chamado acampamento de Abraão. O que é o acampamento de Abraão? É um lugar onde você deverá tomar a tua decisão. Você irá estar entre dois caminhos. Sempre que te apresentarem uma bandeja, sempre que te apresentarem algo que não está debaixo da vontade de Deus, você precisa edificar um altar ao Senhor. Mas como assim, pastor Alex? Edificar um altar ao Senhor é a decisão que você vai tomar. Essa decisão que você deve tomar, ela deve glorificar a Deus, deve ser um lugar, deve ser uma decisão em que o nome de Deus seja adorado. Sempre que alguém te convidar para fazer algo que é desagradável aos olhos de Deus, diga não. Diga: não, eu sou um servo de Deus, eu escolhi estar na casa do Senhor, eu escolhi o caminho de Betel. E ali, quando você declarar isso, você estará adorando a Deus através das tuas atitudes. Você estará edificando um altar ao Senhor através da tua atitude. Você estará declarando: eu escolho fazer o que é certo, eu escolho seguir o caminho que Deus projetou para a minha vida. Até porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Mas a palavra diz também que o Senhor diz que nós devemos seguir esse caminho.
não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Então Deus te apresenta um caminho, siga esse caminho que Deus tem te apresentado. E sempre, irmãos, em todos os lugares que você for, que você for apresentado diante de você, dois caminhos, escolha o caminho da vida, escolha o caminho da bênção, edifique naquele momento um altar ao Senhor, declare, não, isso eu não vou fazer, porque isso não é a vontade de Deus, eu não vou seguir esse caminho junto contigo, porque não é o caminho de Betel, não é o caminho da bênção, não é o caminho da vida, até porque tem decisões que nós tomamos, irmãos, que tem preço a ser pago. Então escolha o caminho de Betel, toda decisão, tudo que eu planto eu colho. Então escolha o caminho certo para que tudo te vá bem. Escolha o caminho certo, escolha o caminho de Betel. Sempre que for apresentado diante de você um direito de escolha, porque nós temos o direito de escolha. Isso nos foi dado, o livre-arbítrio é válido, irmão. O diabo vai apresentar atalhos. As pessoas irão te apresentar, talvez amigos, pessoas que se dizem amigos seus, conhecidos, irão te apresentar caminhos que não são agradáveis a Deus. Então ali naquele momento edifica o teu altar, firme o teu altar ali e diga assim, não, eu adoro a Deus, eu faço a vontade de Deus, o caminho que eu escolhi é o caminho de Betel. Então siga firme esse caminho, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus tem uma promessa para a tua vida, mas é necessário, é importante que você siga esse caminho. Graça e paz, tenha um bom dia.